Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu gostaria de meditar com vocês nessa palavra, algo que no decorrer dessa semana me veio um questionamento, sabe? Alguns anos atrás, me contaram uma história sobre o pastor Jairinho, que é lá da igreja AD Alfa, né? E que alguns irmãos teriam procurado ele e dito assim: pastor, o senhor tem que pregar mais na igreja sobre o tal pecado, ou o X pecado. E ele disse assim: olha, se eu tiver que pregar contra o pecado, eu simplesmente vou pregar contra o pecado. E não preciso ficar dando nomes ao pecado. Porque se eu ficar dando nomes ao pecado, eu posso muito mais ofender o pecador do que levá-lo ao arrependimento. E meditando nesse texto aqui, da ceia que Jesus ministrou com seus discípulos, Mateus capítulo 26, eu vou ler a partir do versículo 26 também, que é o texto com o título A Ceia do Senhor. Aproveitando que nós estamos hoje aqui num culto de ceia, e já vale a pena também eu ressaltar que, como líderes da igreja, nós não temos como que eu posso dizer? Nós não recebemos de Deus nenhum tipo de orientação para proibir ninguém de cear, ou de doutrinar alguém impedindo essa pessoa de cear. Porque lá na carta aos Coríntios nós aprendemos no versículo 28, a palavra diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Então o Senhor não me deu autoridade de examinar ninguém. O obreiro, a obreira, o cooperador, o colaborador da igreja, que vai servir a ceia, ele não tem autoridade para olhar para um irmão, para a irmã e dizer assim: não, você não pode. Ele simplesmente tem que estender, e é a pessoa que toma essa decisão. Ela precisa se examinar se ela está em paz com Deus para poder. Isso vale, por exemplo, para quem ainda não é batizado. Poxa, pastor, a pessoa nem batizou ainda. Será que a gente vai deixar ela tomar a Santa Ceia? O que a gente tem que fazer é instruir essa pessoa. Olha, você sabe qual é o significado disso? Porque se você não crê, não acredita, então é melhor que você se abstenha. Mas ainda assim a decisão é da própria pessoa. E aqui no Evangelho, em Mateus 26, olha só o que diz o texto. Vamos ler? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde esta hora em diante não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Vamos orar por esta palavra hoje. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz no ministrar desta palavra. E ninguém veio aqui para ouvir um homem falando, ou a opinião de um homem. Cada pessoa que parou agora para ouvir esta pregação, quer ouvir a Tua voz.
Então fale e não te cales. Fale conosco de uma forma tão clara que não haja dúvidas alguma que é o Senhor quem fala através desta mensagem. E nós te daremos todo o crédito, toda a honra, toda a glória ao Santo Espírito que habita em nosso meio, para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Senta, por favor, mas pode dar um aplauso para o Senhor e um glória para Ele. Bom, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender desse texto é a questão cultural da época e do judaísmo que se praticava naquela época. A ceia, a princípio, ela foi uma celebração da Páscoa. E a Páscoa, ela foi uma ordenança de Deus para o povo hebreu. Quando eles saem do Egito, e o Senhor vai dizer, olha, todos os anos vocês vão fazer isso daqui e vai ser um estatuto perpétuo. Então, todas as vezes que chegar nessa etapa do ano, vocês vão fazer todo aquele ritual que foi feito lá no Egito. E qual era o ritual? Para cada casa havia de se matar um cordeiro, colocar o sangue do cordeiro no batente da porta. Naquela semana eles não comiam, por exemplo, eles se alimentavam de ervas amargosas. E alguns ensinamentos dizem que era para eles se lembrarem da amargura que viveram no passado no Egito. Então, na verdade, a Páscoa era uma celebração, era uma festa para se lembrar que eles eram escravos e agora eles são livres. Se a Páscoa é de onde Jesus tira a ideia da ceia, a ideia da ceia não deveria ser uma celebração de homens e mulheres que entenderam, nós éramos escravos, mas agora nós somos livres. Então o culto de ceia tem que ser um sentimento real de uma festa. Eu sempre gostei disso. Eu lembro, por exemplo, quando comecei lá, a gente começou a congregar, né, o Valtinho está aqui, meu cunhado, vocês se lembram como você colocava pano na igreja, no dia da ceia, né? Enfeitava, era aquela coisa. Sim, eu sei que em alguns momentos a gente santificou demais o culto de ceia. A gente idolatrou demais o culto da ceia. Não, é o culto da ceia. E, para ser sincero, irmãos, é mais um culto. Aquela ideia de que é o culto mais importante do mês. Não, é mais um domingo que você saiu de casa, veio aqui para cultuar, para ouvir a palavra, para cantar louvores. Mas é óbvio que o sentimento que deve haver em nós é um dia de festa. Sabe como aqueles aniversários da igreja, como aqueles congressos que se faziam antes, que a gente se programava, né? A igreja que tinha o coral, o pessoal se reunia, o coral ensaiava, se preparava para aquele dia. A grande preparação que nós aqui temos que ter, e espero que nós possamos implantar isso nessa igreja e dentro de cada um de nós, é esse sentimento. Eu não vou para um culto especial, mas eu vou para um culto de celebração. Do quê? Vocês vão festejar o quê? Qual o motivo dessa festa? Nós éramos escravos e agora somos livres. Nós éramos prisioneiros, mas agora nós estamos libertos. Hoje pela manhã, nós estamos fazendo um propósito de oração, minha esposa e eu, e saímos de casa bem cedinho e nos deparamos com uma cena. Domingo de manhã, sabe qual a cena que você se depara muito? Gente voltando das baladas. Ali no bairro do Paraíso, próximo ao mercado do Paraíso, tinham 3 jovens sentados na calçada. Mas tinha tanta lata de cerveja e aqueles litrões de bebida. E eles acham que aquilo é uma alegria. E a gente
precisa respeitar, né? Mas a verdade que nós sabemos é que eles estão prisioneiros e que eles precisam ser libertos. Aí andamos mais um pouco, um grupinho de jovens. Quem olhava dizia assim, deve ter de 14, 15, 16 anos no máximo. Vamos falar a verdade, gente? Jovem, acordado, 6 e pouquinho da manhã num domingo, não é para trabalhar, é. Não acordou para ir na missa. Não acordou para vir no culto. Os nossos jovens aqui, para vir no culto 9 horas da manhã, é um sufoco para levantar eles. Então a gente entende, esse povo aí está vindo de festa, de balada, de algum tipo de... Aí a gente se lembra, não sei você, mas eu me lembro que lá no passado, eu também estive um dia. Quantas vezes eu voltava dos pagodes da vida, encontrava a gente, os vizinhos no ponto do ônibus indo trabalhar e eu chegando de pagode. Quantas vezes eu vivi isso? Eu achava que eu era uma pessoa que tinha uma liberdade, eu achava que era livre. Mas, na verdade, eu estava escravizado de um sistema, de uma educação social que foi dada. Para ensinar as pessoas, isso aqui é liberdade. Mas não. Então hoje, quando eu venho aqui e me deparo com esta mesa organizada, preparada, o sentimento que gera em mim mediante a tudo isso é alegria. Vamos festejar. Vamos colocar um sorriso no rosto. Vamos nos alegrar, porque nós estávamos presos e o Senhor nos tornou livres. Só que o ensinamento que eu recebi, sabe qual foi? Que quando a gente vai para um culto de ceia, a gente praticamente, eu não sei como é que chama aquele negócio que o pessoal pegava para se martirizar, para bater neles mesmo. Já viu em filme aqui? Flagelo? Eu não sei o nome daquilo. É o sentimento que colocaram na gente. Sim, é óbvio que o pecador ele deve se humilhar diante de Deus. Mostrar frutos dignos de arrependimento. Aí a pessoa pega um texto isolado de Paulo, miserável homem que sou, pobre, cego e nu. Aí a gente vem com aquele peso, a gente vem pesado para o culto, fala assim, eu tenho que me arrepender, eu tenho, como se fosse uma coisa horrível, quando na verdade nós temos que vir para esta festa de celebração, irmãos. Você é livre. Livre do quê? Da prisão do pecado. Jesus disse que um homem que comete pecado se torna escravo do pecado. Mas o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz para nos libertar desse peso, dessa angústia, desse mal. Então a gente olha para esse texto, entende que eles estão ali, e o que mais a gente procura numa festa? Pode ser festa de crente, pode ser festa de macumbeiro, pode ser festa de católico, pode ser festa de, sei lá, do que for, de rave, qualquer tipo de festa. O que não pode faltar? Comida. Você talvez pode pensar, não pode faltar bebida. Depende. Festa de crente, como diz aquela música, né? Festa de crente não precisa ter bebida. Mas pode faltar comida? Vou fazer só uma coisinha simples. Tem que ter um churrasquinho, tem que ter um macarrão, tem que ter uma maionese, tem que ter alguma coisa. Então a comida faz parte dessa celebração. Tanto que o texto que nós lemos aqui, em Mateus capítulo 26, versículo 26, começa dizendo que enquanto comiam. Então essa festa, a festa da Páscoa que passou a ser a ceia, era uma festa de sentar e comer. A ceia que Jesus instituiu a princípio não era culto, gente. Mas tinha oração, é óbvio.
Quando o povo de Deus se junta, tem oração. Quando o povo se junta para comer, não é gostoso? Quando a gente senta, coloca aquela mesa e alguém diz assim, vamos fazer uma oração primeiro? Só que a ceia que Jesus fez era semelhante ao almoço que vai ter na tua casa daqui a pouco. Aonde tem criança correndo, aonde tem alguém que veio de longe, um parente que veio de longe para se reunir com vocês. E aí alguém traz uma coisa, o outro fala assim, olha, não vou de mão vazia não, vou levar um frango, vou levar uma farofa, sei lá. Você está entendendo que a gente espiritualizou demais uma coisa tão simples? A gente santificou tanto que na igreja é dado o nome de Santa Ceia. Por isso que aqui a gente prefere usar só o nome, é a ceia do Senhor. Mas nós não temos que santificar, pastor. Deus não disse, sejam santos, sim. Só que a gente não tem que ser santo na Santa Ceia só. A gente tem que ser santo amanhã, segunda-feira. Quem vai trabalhar amanhã tem que trabalhar na santidade. Na terça, na quarta, ser santo é um padrão que nós vamos estabelecendo de vida. Então essa Santa Ceia que colocaram aí, era para ser, gente, não era nem para ter, vamos falar a verdade, não era para ter microfone, não era para ter púlpito, não era para ter altar, era para fazer o quê? Uma mesa, de vez em quando a gente tenta fazer isso, né? Põe todo mundo à volta, e coloca pão, coloca uva, coloca mamão, coloca patê. Eu estou traduzindo para os dias de hoje agora, né? Mas naquela época era o quê? Era um pão bem fininho, tinha muita fruta na mesa. E aí, num determinado momento, Jesus decide, naquela festa, naquela comunhão, ele decide trazer um ensinamento. E ele pega o pão, que é o alimento universal. Podem mudar-se a forma, seja ele fininho, como aquele pão sírio, seja um pão maior, seja um pãozinho, como a gente chama aqui em São Paulo. Seja qual for a nacionalidade ou a cultura, o pão está sempre à mesa. E por que ele usa o pão? Para demonstrar que ele vai ser o pão para toda a humanidade, para toda raça, tribo, língua e nação. Então ele pega o pão e disse, isto é o meu corpo. Ele torna aquele momento de celebração, de comunhão, e aí ele vai fazer a migração para algo tão espiritual. Mas é um ensinamento que está sendo dado. Enquanto comiam, tomou o pão, e a expressão abençoando, quer dizer que podemos entender que ali foi feita uma consagração do alimento, ou uma oração pelo alimento. Assim como a gente faz quando a gente se reúne, faz uma oração que não é uma oração poética, uma oração simples, de agradecimento pelo alimento que está sendo posto à mesa. E abençoando o pão, o partiu e deu aos discípulos. E disse, tomam, comam, isto é o meu corpo. E por que partir o pão? Eu compreendo que esse pão partido, ele tem um significado de que é um pedaço dele em cada um de nós. Por que nós vamos replicar isso aqui hoje? Para entendermos que ele é onipresente. Ele está em mim, mas ele também está em você. Ele habita em mim, mas ele também habita dentro de você.
E olha que coisa interessante, aqui nessa igreja nós temos negros, brancos, homens, mulheres, rico, que sou eu, pobre, que é vocês. A gente tem aqui todo tipo de classe social, mas olha que coisa linda, não importa a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, não importa qual é a estrutura do seu corpo, se você está fininho, se você está um pouquinho mais inchado, não importa. Se você é homem, se você é mulher, quando a gente partir o pão, vai ser, qual é o significado disso? É Jesus dentro de você. É Jesus dizendo, o partir do pão representa que eu estarei em você. E antes de partir ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Depois de partir o pão, a seguir tomou o cálice e tendo dado graças, deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Perceba algo aqui. Jesus está dando nome para pecado? Jesus vai começar a fazer citações e exemplos de pecado para fazer as pessoas entenderem melhor? Não precisa disso. Porque quando você e eu, quando a gente ouve a palavra pecado, o nosso já dói na hora. Quando a palavra pecado é pregada num púlpito, numa igreja, ela já é autossuficiente para chegar ao coração do pecador. E o Espírito Santo trabalhar nessa pessoa e levá-la a um arrependimento verdadeiro. Então não preciso aqui ficar dando exemplo do que é pecado. Não há necessidade, e nisso eu concordo com o que o pastor Jairinho disse lá anos atrás. Eu não preciso dar nome ao pecado. Porque verdade seja dita, irmãos. Todo pecador que se aproxima de Deus, a primeira coisa que lhe acontece é ele entender a real situação dele como pecador. Lembremos de alguns textos. Pedro estava seguindo a Jesus, ouvindo algumas pregações, vendo alguns milagres, mas quando ele entendeu que era o Messias que estava diante dele, ele se prostrou e disse, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Então o pecador, quando ele entende a grandeza e a presença de Jesus, é automático ele reconhecer a sua miserabilidade. Sendo assim, irmãos, perceba, na ceia Jesus falou de pecado? Falou. Só que o foco principal da mensagem não é o pecado. O pecado é um assunto que está ali dentro. O pecado é, dentro dessa estrutura, vamos dizer, gramatical, é um ponto, é um assunto que está ali, mas não é o maior assunto, não é o maior foco. O foco aqui é o corpo que é partido e o sangue que é derramado. Para quê? Para a remissão dos pecados. Ao invés de focar no remédio, ele foca na cura. Ao invés de focar na dor, ele está dizendo, existe um remédio para a dor. Essa semana, num devocional, os irmãos que recebem, talvez se lembrem de uma coisa que eu ministrei, que é algo que particularmente me veio muito forte ao coração. Por que que algumas pessoas estão tendo aversão a Deus e, sendo a aversão a Deus, estende-se para igreja, para crentes,
para pastores, para a Bíblia. Por que tem gente que fala, não gosto de crente? Sabe por quê? Porque a verdade é que dentro desta pessoa existe uma consciência verdadeira. Só que às vezes a pessoa está tão aprisionada no pecado, aí eu repito as palavras de Jesus, que quando uma pessoa comete um pecado, ela se torna escrava. E o que um escravo tem? Ele perdeu a capacidade de escolher. Escravo não diz assim, hoje não vou trabalhar. Escravo vai e pronto. Ele está preso àquilo. Então a verdade é que a pessoa às vezes, ela vai se apegando tanto àquela vida pecaminosa, porque dentro dela existe uma consciência que não tem jeito. Se eu quiser me achegar a Deus, eu vou ter que deixar para trás o quê? O que é que eu vou ter que abandonar? Só que às vezes a pessoa está tão amante do seu pecado, ela está tão apaixonada pelo seu pecado, ela está idolatrando tanto o seu pecado, ela transforma o pecado numa coisa tão importante para a sua sobrevivência, que ela é capaz de se afastar de Deus e escolher viver o pecado. E o exemplo que eu dei, sabe qual é? É mais ou menos como aquela pessoa que fala assim, eu não gosto de médico. Vou fazer o que no médico? Procurar doença? Não. Quem vai no médico não procura doença, procura a cura. Porque a verdade é, a pessoa sente uma dorzinha, a pessoa sente um incômodo, mas ela não quer ouvir a verdade. Ela não quer chegar em alguém que vai dizer assim, ei, você está doente e precisa ser tratado. A pessoa não quer ouvir a verdade, olha, isso aqui que está acontecendo com você é um problema. E agora eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que está sofrendo já com problema lá no fígado. Está dando uma cirrose na pessoa. E a pessoa é apaixonada pela cachaçinha nossa do cada dia. Você acha que ela quer ir no médico? Para o médico ouvir, falar para ela ouvir o médico dizer assim, olha, você está com problema, hein? Você está com problema nesse fígado aí. Sabia que eu ia vir aqui a procurar doença. Mas na verdade a pessoa já sabe que o médico vai dizer para ela, se você quiser ser curada, vai ter que parar de beber. É essa parte que a pessoa não quer. Esse é o detalhe. Mas por que a gente procura um médico, gente? Para saber. É óbvio que eu quero procurar um médico. Chega lá e diz, doutor, faz aí uma bateria de exames aí, bota aí exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, faz. Agora lembrei do Jean, que contou a história que ele foi fazer o exame de fezes, aí o cara deu um potinho assim para ele, para botar um pedacinho da fezes, né? Ele pegou e botou uma colher, tuchou o negócio, quase que não tampa de tanta bosta que ele colocou lá dentro. Oh, meu Deus do céu. Faz aí, doutor, um monte de exames. Olha, o que a gente quer ouvir? O doutor voltar com os exames, você volta lá e diz, olha, parabéns, hein? O colesterol tá bom. Olha que a urina não tem nenhum, olha, não tem pedra na urina, não tá tudo, a urina tá clarinha. Fiz uns exames de urina um tempo atrás aí, a moça falou assim, olha, você não tem, mas eu já vejo uns cristalzinhos aqui na tua urina. Começa a beber mais água. Faz mais xixi, não adianta beber água e ficar segurando o xixi, porque isso aqui pode se tornar lá na frente pedras no rim. Aí a gente faz o quê? Opa, eu estou ouvindo é um alerta. É melhor eu ouvir agora um alerta do que lá na frente dizer, olha, o problema está complicado. Eu trabalhei com um rapaz que ele teve pedra no rim, meu Deus do céu, ele chorava, um homem, olha, um negão desse tamanho aqui, ó. Ele ia no banheiro, quando voltava com lágrimas nos olhos, porque na hora que ele ia urinar, as pedras saíam na urina. No canal lá do peniano dele, misericórdia, só de pensar já está me dando angústia, eu quero viver isso nada.
Então a gente vai lá e a gente quer ouvir qual notícia? Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, olha, seu colesterol está aqui, está controlado, a pressão está boa, é isso que a gente quer ouvir. Mas pode ser que a gente chegue lá, nós vamos lá e vamos ouvir aquilo que a gente não queria. Olha, tá dando aqui um diabetes, eu acho bom você controlar o açúcar, mas aí quem quer tirar o açúcar? É mais ou menos o que o pecador vive. Ele chega diante do médico dos médicos. Ele chega diante de Deus. E ele quer ouvir o quê? Aí a gente tem que falar uma coisa, né? O que algumas religiões estão fazendo. Tá tudo bem. Você é lindo. Você é importante. Você é maravilhoso. Você é a última Coca-Cola do deserto. Você é bom, você é uma pessoa boa, você tem bom sentimento. Ah, você ajuda alguém, você é uma pessoa maravilhosa. Olha, tá tudo ok. Algumas religiões trabalham assim a vida da pessoa. Não, o importante é você vir aqui, vem aqui, vamos dançar, vamos se alegrar, vamos fazer isso, aquilo, outro. Depois você volta para a tua vida e continua do jeito que está. Porque, olha, não tem esse negócio de inferno, é tudo mentira dos crentes. Esse negócio de inferno não existe, é coisa que os crentes estão inventando. Só que aí a pessoa, ela vai na casa do Senhor, ela procura uma igreja e não tem jeito, mais cedo ou mais tarde, o dedo vai lá na ferida. Ei, e esse negócio aqui? Só que o foco não é o pecado. Jesus vai falar de pecado? Vai. Mas ele vai dizer, este sangue é o sangue da nova aliança. A importância da mensagem aqui é o poder deste sangue. A importância da mensagem aqui é o que este sangue é capaz de fazer. Limpar o mais impuro pecador. É o sangue que vai limpar e purificar, ele vem para a remissão dos pecados. E agora, quando ele conclui essa parte, no verso 29, ele vai deixar aqui uma promessa. E digo-vos que desde esta hora em diante, não beberei convosco mais desse fruto. Ele está dizendo, em outras palavras, essa é a minha última ceia com vocês. Mas ele deixa essa promessa. Até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Eu sempre preguei de uma forma, até tentando trazer uma poesia para esse texto, dizendo, olha, vai ter Santa Ceia no céu. Quem quer participar da Santa Ceia no céu? O povo, é até uma coisa bonita da gente pensar, né? Mas trazendo para a pregação de hoje, o que Jesus está dizendo é, chegar no reino dos céus, vai ter o quê? Uma mesa, muita gente à volta, muita comida nessa mesa, e mais uma vez beberemos o cálice, no reino de meu Pai, no reino dos céus. Então o que Jesus está prometendo é, que no reino dos céus vai haver essa comunhão que nós vamos ter aqui. Irmãos, sinceramente, é claro que ao pegar o cálice, ao pegar o pão, a gente deve fazer aquele exame de como está a nossa vida. E não precisa a gente ficar citando um assunto ou outro, o próprio Espírito Santo já vai levar você a se lembrar de tudo que você falou, que você viu, que você sentiu, que você fez. O próprio Espírito Santo já vai trabalhar em você isso. E aí é onde vem os frutos dignos de arrependimento. E o pecador, quando está arrependido, tão somente ele se humilha na presença de Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim. Mas entenda, lá em Coríntios, Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo. E depois, coma deste pão e beba deste cálice. Pela ordem do que Paulo disse se examina,
faz o seu autoexame, faz o seu autoconhecimento, a sua autoconsciência, se conscientiza de quem você está sendo nesse mundo, o que você tem feito, quem você está sendo em Deus. E depois, não é para dizer assim, não vou nem participar desse negócio, porque meu Deus do céu, eu sou o pior pecador aqui dessa igreja, eu não sou, a ceia é tão santa, que eu sou tão pecador que eu não sou digno dela. A ceia foi tão santificada, é tão santo esse suquinho de uva aí virou tão santo que eu não sou digno de colocar ele na ponta do meu lábio. Não era isso que ele falou. Comam deste pão e bebam deste cálice, até que eu venha. O julgamento não é agora. O julgamento não é a mesa. É só um estalo aqui para a gente se lembrar de algumas coisas e consertar alguns caminhos. Mas é aquele dia que vai ser a hora verdadeira, irmãos, em que ele vai separar os bodes das ovelhas. Só que nós, como igreja, estamos cometendo um erro. A gente já está julgando agora. Nem juiz nós somos, nem autonomia nós temos para isso, mas a gente já está julgando. Irmão, você não vai tomar Santa Ceia, porque eu fiquei sabendo aí. Aconteceu numa igreja aqui em Cajamar, sabe o quê? O pastor disse assim, fulano não vai tomar Santa Ceia por 6 meses. Porque eu fiquei seguindo ele com o meu carro. É fato venérico, viu? Não é piada do pastor, não. Isso é fato verídico aqui de uma igreja aqui em Cajamar. O pastor ficou com o carro dele seguindo um jovem. O jovem estava se relacionando com uma moça que era católica. E o jovenzinho decidiu, ele foi na missa. A menina veio no culto com ele, mas ela disse, eu quero que você vá na missa comigo também. Ele, tá bom. O pastor ficou seguindo para ver onde eles iam. Quando viu ele entrando na igreja católica, no domingo seguinte ele foi para o púlpito e disse, fulano de tal, tá de disciplina, não vai mais tomar Santa Ceia porque entrou na igreja católica. Você está vendo como que o povo está se achando juiz demais? Quem sou eu para disciplinar você? Impedir de você ter a maior dádiva, que é receber o corpo de Jesus dentro de você. De ter o sangue de Jesus, porque não é isso que a gente acredita, quando a gente ora aqui, consagra esse suco de uva, que no mundo espiritual ele vai se tornar sangue. A gente não acredita, e aí eu vou dizer assim, olha, você não é digno de receber o sangue de Jesus. Misericórdia. Comam deste pão e bebam deste cálice. E para concluir, o que teve aqui nesta ceia? E tendo cantado um hino. Então olha só o que teve aqui. Comida, bebida, pregação e hino. Comida, bebida, pregação e hino. Precisa ser uma santa ceia para ter isso? Pode ser a ceia da tua casa. Pode ser a ceia de Natal que você vai fazer esse ano. Aonde a gente se reúna lá, seus parentes, irmãos, e tenha comida, bebida, oração, uma mensagem de reflexão, um hino de louvor a Deus, e a gente se alegra na presença do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, por favor. Glória a Deus. Fique à vontade para fazer seu autoexame. Mas se lembrando que o sangue de Jesus foi derramado para te libertar de toda e qualquer prisão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que nos faz livres. Fique à vontade para falar com teu Deus agora, colocar diante dele tudo aquilo que você tem pensado, sentido, falado, vivido. Sente a necessidade de pedir perdão? Peça.
Sente a necessidade de pedir perdão a alguém que está aqui? Vá lá, peça perdão. Sente a necessidade de se ajoelhar para orar? Se ajoelhe e ore. Ah, eu acho essa oração tão importante que eu prefiro me ajoelhar. Fique à vontade, você tem liberdade para falar com o teu Deus. Olha, a gente é tão religioso. Falava esses dias com a minha esposa e com os irmãos que, olha só, às vezes as pessoas criticam a gente que é carequinha. Olha aqui para mim rapidinho para eu dar esse exemplo. A gente que está faltando um pouquinho do telhado, aí a gente faz o quê? Põe um boné na cabeça para esconder a careca. Você concorda que isso é um pouquinho de vaidade nossa? É um pouquinho a vaidade que está mexendo a gente? Aí alguém critica o irmão está orando de boné, misericórdia. Só que, irmã, você não passa uma maquiagenzinha para esconder uma espinha? Você não dá uma rebocada aí para esconder um buraquinho que ficou aqui? Você concorda comigo que o boné do irmão é a mesma coisa que a tua maquiagem? E quem sou eu para dizer que Deus não vai ouvir a tua oração porque você está de maquiagem? Quem sou eu para ouvir, para dizer que Deus não vai ouvir a tua oração porque você pintou o cabelo? As irmãs que estão com o cabelinho branquinho aí, agora tá, né, já se aceitou, né, dona Maria? Tá tudo tranquilo, tá? Mas houve uma época lá que o José Iramir ficava, dona Maria, tem que pintar o cabelo. Aí aquela fase de transição até você se aceitar, olha só o que a gente está falando, é difícil. Então por que você pintou o cabelo? Porque você queria esconder os cabelos brancos. Agora você já aceitou, tá bom, tá aí, vai fazer o quê, né? Olha como é complexa as coisas. Então, irmão, deixa o seu Walter com o boné dele, escondendo a carequinha dele. Não tem problema não, Deus vai ouvir a oração dele assim mesmo. Porque se eu disser que Deus não vai ouvir a oração do Valtinho porque ele está de boné, eu vou ter que afirmar que Deus não vai ouvir a tua oração porque você está. Então, vamos deixar essas bobagens de lado e vamos focar no principal. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar e já consagrar aqui o cálice. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante desta mesa e antes de consagrar o cálice, de dar graças pelo pão, nós queremos consagrar nossa vida ao Senhor. O Senhor foi até aquela cruz, se entregou, se humilhou, e naquela cruz o Senhor comprou para si toda raça, tribo, língua, nação, homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, ricos, pobres, negros e brancos, pardos. O Senhor comprou toda a raça. E naquela cruz levou sobre si todas as iniquidades, todos os pecados. E nós hoje aqui nesta igreja, diante desta mesa, nós queremos sim um concerto contigo. Afinal, este cálice é o cálice da nova aliança. Entendo que quando recebemos este cálice, nós estamos renovando a nossa aliança, assim como um casal que escolhe um determinado tempo para fazer uma renovação dos votos. E essa renovação dos votos não invalidam os votos antigos, mas dão uma nova característica ao novo voto. Senhor, e nós estamos aqui como homens, mulheres, que pecam diariamente, que são pecadores na sua essência. A tua palavra diz que o homem é mau desde a sua meninice, desde quando é criança. Mas nós queremos nos redimir e queremos que o Senhor trabalhe em nós pelo poder do teu Santo Espírito. Ó Deus e Pai, examina também agora, Pai. Nós fazemos o nosso autoexame, mas o Senhor tem a liberdade para nos examinar, sondar o nosso coração e a nossa mente.
Pai querido, Deus bendito e santo, todo louvor e glória nós damos para Ti. Honramos ao Senhor pela graça que nos é alcançada. A graça nos alcançou. A Tua graça nos alcançou. E quando chegamos à Tua presença, a verdade é que nós temos o primeiro desejo de nos afastar de Ti. Mas aí o Espírito Santo trabalha em nós a nossa consciência. O que será de nós se não tivermos a Tua presença? O que será de nós se não estivermos na Tua presença? O corpo é a Tua presença dentro de nós. O sangue é a Tua presença, é Jesus presente em cada pessoa. Por isso, Pai, quando nós agora comermos deste pão, bebermos deste cálice, entremos em comunhão contigo. E quando nos juntamos, cada partícula do seu corpo, quando nos juntamos em oração, em cantar um hino, nós cremos, ó Deus, que aqui a Tua presença conosco estará. Nos abençoa para que possamos ter uma ceia nesse mês de agosto, maravilhosa na Tua presença. Que estejamos e sejamos cheios do Espírito Santo. Que sejamos santificados pela Tua palavra e pelo poder do Teu sangue. Graças nós Te damos, Pai, pois a Tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não se deixam levar pela carnalidade, pela concupiscência da carne, mas que são conduzidos pela Tua palavra. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho é a Tua palavra. O salmista também disse: a Tua palavra guardei no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Que a Tua palavra seja o antídoto para o pecado, que não nos permita ir para o pecado, estar no pecado. Mas, se alguém nesta hora sente necessidade de dizer: perdoa-me pelo pecado, tem misericórdia, Senhor, de nós. Perdoe as nossas falhas, nossos erros, nossas transgressões, nossos pecados sejam perdoados. Agora, não porque vamos comer do pão, mas porque a Tua palavra assim declara. A Tua palavra é suficiente para entendermos que há perdão para todo pecador que se humilha na Tua presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. O irmão Gerson e a irmã Sandra vão nos ajudar hoje para fazer o serviço. Vou pedir para vocês levantarem a bandeja e a gente fazer essa oração de consagração. Olha que bonito isso aqui. Vou levantar também. Vai que alguém bebe dele depois, né? Pai querido, Deus bendito e santo, este é o Teu corpo. Sim, ó Pai, é apenas um kit que foi adquirido, comprado, mas a partir do momento em que é levantado e consagrado, e tendo partido o pão e tendo dado graças, diz a Tua palavra, nós Te damos graças e consagramos este alimento ao Senhor, mas que pela nossa fé ele se torne agora o corpo do Cristo. Da mesma maneira, depois de cear, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Consagra este fruto da vide como sangue carmesim de Cristo Jesus, o sangue poderoso. E cada pessoa que comer deste pão tem um pedaço de Jesus dentro de si. Cada pessoa que beber desse cálice tenha o sangue de Jesus percorrendo sobre o seu corpo e nas suas veias, trazendo saúde, trazendo cura de toda e qualquer enfermidade, mas principalmente a remissão dos pecados. Em nome de Jesus oramos, assim seja feito. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor? Os irmãos podem entregar. Lembrando, irmãos, que você não vai comer imediatamente. Pega aí o seu kitzinho, o seu cálice.
Aí você abre e a gente vai comer o pão primeiro, todo mundo junto. Enquanto isso a gente vai cantando um hino. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação, nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Levante o pão, assim como foi levantado sobre aquela cruz, levando sobre si as dores, as enfermidades. Em memória deste sacrifício, levantamos agora este pão, trazendo à memória. Enquanto comiam, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Em memória do sacrifício de Jesus, comamos agora o pão, o corpo do Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Pai. Tu és o pão da vida, Jesus. A tua carne tem sabor de perdão, de salvação, de misericórdia. Tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Nós não somos merecedores, mas o Senhor nos chamou, nos escolheu. A tua graça nos alcançou. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Abre aí o cálice. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança. É o meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em memória do sacrifício de Jesus, bebamos agora o sangue do Cordeiro. Aleluia. Jesus está dentro de você, irmão. Você pode celebrar. Você pode celebrar, irmão. Você está livre porque Jesus habita em você. Glória! Glória! Aleluia! Glória, glória, glória! Aleluia!
Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu Rei, meu Senhor, sempre te adorarei com amor. Cante bem forte assim, ó. O Filho do Homem me libertou. Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, livre eu sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, livre eu sou. Filho do homem, o Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer, eu posso erguer as minhas mãos aos céus, levantar a minha voz, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz só pra dizer: eu sou livre, eu sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, livre eu sou. Quem é livre pra adorar, cante. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, livre eu sou. Você é livre para adorar a Ele. Oh, oh, glória, aleluia, aleluia. O Filho do Homem me libertou. O pecado não pode mais me dominar. Sou livre, livre, livre pelo sangue de Jesus. Aleluia, 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 glória, glória. Graças te damos, Senhor, por este momento de comunhão na tua presença. Carrega com você essa alegria agora, irmão, de quem é livre, de quem é livre, de quem foi liberto. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor e glorificar o nome dele. Aleluia, Jesus. E você, gostou do vídeo? Deus falou contigo? Então eu quero pedir que você dê um like aqui no nosso vídeo, que é para ajudar a passar para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, creio que depois de ouvir essa palavra, o teu coração está preparado e você já pode fazer isso agora mesmo, inclusive aí onde você está, na sua casa. Se você está afastado, afastada, tome essa decisão e volte para a presença de Deus. Procure uma igreja próxima da sua casa, que pregue Jesus como Senhor e Salvador e tenha uma vida plena e abundante na presença do Senhor. Agora, eu quero ler aqui com você um texto de Gálatas capítulo 6 e o versículo de número 6, que diz o seguinte: aquele que é instruído na palavra
distribua ou compartilhe de todos os seus bens com aquele que o instrui. Interessante esse texto, não é? Olha só, aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Nós temos dedicado nosso tempo, a nossa fé, para instruir pessoas na palavra, desmistificando muitos ensinamentos deturpados que recebemos ao longo de muitos e muitos anos. Então, se você tem recebido essa palavra e entende que ela é de Deus para a sua vida, eu convido você a nos ajudar, fazendo uma contribuição de R$5, R$10 ou qualquer valor que você puder. Aqui vai aparecer para você agora a chave Pix da Igreja Águas do Altar. Faça a sua contribuição e nós vamos orar e pedir a Deus que abençoe o trabalho das suas mãos. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.